Olá, tudo bem? Que alegria estar aqui mais uma vez, iniciando o programa Cartório Passo a Passo. Você já sabe, um programa que traz muitas informações relevantes para você, para sua família e para os seus negócios, sempre relacionado ao nosso ecossistema cartorial. E eu separei algumas notícias relevantes, como sempre, para trazer para vocês. Olha só como isso pode impactar a sua família. Filiação socioafetiva entre avós e netos maiores de idade. Sabia que pode ser reconhecida? Pois é, quem decidiu isso foi o STJ, isso mesmo. O que mais? Quanto tempo precisa morar junto para configurar a união estável? Não? Tem um tempo definido ou não? Você vai entender hoje no Cartório Passo a Passo. Mais uma notícia para você. Justiça decide que precisa de procuração com reconhecimento de firma numa ação contra banco. Por que será? Nem todas precisam, não é mesmo? Você vai aprender aqui no Cartório Passo a Passo. Gente, tem uma notícia maravilhosa. Está sendo lançado o primeiro treinamento intensivo de inventário extrajudicial. É isso mesmo, o Cartório Passo a Passo sempre traz informações relevantes para você. Agora vai ensinar passo a passo como você vai se tornar um advogado ímpar, muito requisitado, que vai fazer inventário sem medo. E aproveitando essa deixa, no momento Cartório Passo a Passo, eu já vou dar uma palhinha sobre esse assunto. É isso mesmo, vamos falar sobre tipos de sucessões, tá? Sucessão testamentária, sucessão legítima, então você tem que assistir. O que mais? Gente, sobre esse assunto, a gente sempre tem um convidado. E no programa de hoje, nós vamos receber o senhor Loader, isso mesmo, Loader Mendes. Ele é o CEO da empresa Online Sistemas, que está aqui no estado de Mato Grosso, em mais 3 estados, há mais de 34 anos. Então você vai aprender com ele a vida dele e também como é que funciona esse sistema de gestão de cartórios. Tanta informação relevante para você, não é mesmo? Eu volto já já, após os intervalos. Já voltei, foi rapidinho, não é mesmo? Pois é, porque não tem tempo a perder, tem muita informação relevante para você, então vamos logo começar esse programa com muita informação, com muita energia também. Vamos lá, isso é novidade aqui que eu vou compartilhar com vocês. Filiação socioafetiva, nós já falamos sobre esse instituto, né? Vou relembrar aqui para você, é quando se reconhece uma paternidade ou a maternidade por afetividade, por um vínculo emocional, né? Às vezes a criação, um padrasto, uma madrasta. Então, se criou esse instituto da socioafetividade. Qual é a novidade aqui então? Pois é, foi solicitado aqui, foi concordado também com esse reconhecimento entre avó e neto. Isso, e mais um diferencial. Maior de idade. Vem conferir comigo essa notícia. Olha só, coloca na tela aqui o meu computador, por gentileza. Tá lá no site conjur.com.br, filiação socioafetiva entre avós e netos maiores de idade. Isso tá dizendo aqui que pode ser reconhecida. Então, se é o seu caso, né, você pode pensar nisso. E essa notícia, olha só, dia 21 de novembro, fresquinha. Então, essa decisão aqui é da 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça, tá? E foi decidido aqui nessa ação ajuizada por neto, para ser reconhecido como o filho socioafetivo dos seus avós maternos, tá? Outra peculiaridade, você sabe que é possível ter mais de um pai ou mãe no registro de nascimento, né? Lá na certidão. Então, aqui também, tá? Se há esse reconhecimento por afetividade, não vai extinguir o vínculo biológico, tá? Então, os pais biológicos podem continuar. É diferente da adoção que extingue esse vínculo, tá? Então, aqui vai ser acrescido o nome, né, no caso aqui, dos avós, para poder colocar também na documentação. Novidade isso, né? Pois se se interessar, leia a notícia por completo. O que mais? Quanto tempo morando junto precisa, melhor dizendo, para reconhecer a união estável?
sabe que isso gera repercussão, né? A união estável, sempre quando eu vou falar sobre esse tema, tem muitas dúvidas. Apesar de ser algo assim tão comum, muitas pessoas têm dúvida. Então, não tem um prazo estabelecido. É isso mesmo. Parece frustrante, né? Você queria 1 ano, 6 meses, 1 mês, não tem, tá? Assim como o casamento, vamos dizer assim, o casamento, você casou hoje, está casado. Tem um dia, morreu, divórcio, quer separar, já é casado, o estado civil mudou. Agora, na união estável, se você fez uma escritura, né, declaratória de união estável, está valendo, a mesma forma. Se você não fez, se você não tem nenhum instrumento comprovando uma data específica, né, fica mais difícil. E aí você vai ter que comprovar os elementos desse instituto. O que é? Convivência pública, né, com a intenção de formar família. Tem várias decisões, inclusive, falando que nem precisa morar junto. Então, há muita interpretação para esse assunto. E eu peguei esse tema aqui lá no site da revista Exame. Vou compartilhar aqui com vocês. Olha só, estou até voltando aqui, ó. Coloca aí, por favor. Isso, olha só, revistaexame.com, tá? Quanto tempo morando junto tem direito à herança? Então, não é nem tá nem preocupado se vai constituir a união estável ou não, ele quer saber da herança, né? Então, mas tudo tem repercussão, patrimonial também, afetiva também. Então, aqui tem uns resuminhos, ó, que não há tempo para o reconhecimento da união estável para herança, nem para nenhum outro fator, tá? É sempre tem que analisar a convivência. Vem para mim. Sempre tem que analisar esses critérios, união pública, né? Você não está escondido, né? Não está impedido também, né? Não está casado, porque senão pode ser concubinato, aí não é união estável, então tem que ficar atento com isso, tá bom? E para relação à herança também, tem que comprovar que estava convivendo em união estável. Então, eu sempre recomendo, vou falar aqui mais uma vez, faça um documento que coloque um marco temporal. Ah, mas eu já vivo junto há tantos anos. Então, se você conseguir juntar elementos, fotos ou testemunha, só testemunha fica um pouco vago, mas assim, mais elementos que você já vive em união estável há mais tempo e quiser fazer constar na escritura, é possível também, tá bom? Isso é importante e vai repercutir sim na herança, em caso de herança. Vamos para um próximo assunto? Deixa eu ver. Ah, separei mais um assunto aqui que vira e mexe a discussão na mídia. Vem para mim aqui, ó. Sabia que sempre tem esse questionamento, precisa de procuração com reconhecimento de firma ou não? Olha, via de regra, o advogado também tem fé pública, então se ele está dizendo que a Maria assinou a procuração, a Maria assinou. Quem é responsável por isso, por essa declaração? É o advogado. Então, normalmente, não há necessidade de se reconhecer a assinatura do outorgante, ou seja, do cliente do advogado, nesse tipo de procuração. Então, é por isso que essa informação aqui é relevante, porque ela é diferente, tá? Então, vem compartilhar, vem aqui, eu vou compartilhar com você. Tá no site migalhas.com.br. Deixa eu bloquear isso aqui, isso. Ó, justiça exige procuração com firma reconhecida em ação contra o banco. Mas nesse caso aqui tem uma peculiaridade, né? Não foi do nada. O que aconteceu? Então aqui a juíza de direito, doutora Adriana Marilda Negrão, lá da 8ª Vara Civil de Santo Amaro, São Paulo, ó, pertinho de onde eu morava. O que mais? Ela decidiu porque ela percebeu que o advogado era muito distante, não tinha permissão lá, ó. Trata-se de ação de ilegitimidade de débito contra um banco cuja autora é uma mulher residente no estado de Pernambuco e a magistrada observou, por sua vez, que o patrono da causa está habilitado para atuar no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Você percebeu aqui a situação? Vem para mim. Oi? Isso, então, o que está pegando aqui? A autora dessa ação é de Pernambuco e o advogado, ele pode atuar aqui em São Paulo e Rio Grande do Sul.
Aí a juíza percebeu isso e por isso exigiu esse reconhecimento de firma. Provavelmente foi isso, eu não li o processo. Porque como que ela assinou se não está, né, está tão longe? Pode ser que ela estivesse lá em São Paulo no momento, né, e contratou esse advogado, mas provavelmente gerou essa dúvida, essa insegurança, então ela exigiu esse reconhecimento de firma. Mas saiba que normalmente não há necessidade, tá bom? E você pode ainda assinar de forma eletrônica, muitos atos, até porque os processos também são digitais. Quanto tempo eu tenho? Ai, já? Só isso? Tá bom. Olha só, eu quero trazer uma notícia muito importante para vocês. O Cartório Passo a Passo nasceu com a intenção de trazer informações jurídicas relacionadas aos cartórios, mas antes disso a intenção era ensinar, né? Com cursos, mentorias, então é com grande alegria que eu compartilho com vocês que teremos no mês que vem, no dia 14 de dezembro, é isso mesmo, desafiador, né? Para aqueles que não estão assim para tantas férias assim, que querem investir o seu tempo, estar preparado, já pegar um cliente muito bom, né, para passar depois o início de ano tranquilo. Então vai ser um treinamento de inventário extrajudicial, intensivo presencial, onde eu vou pessoalmente ensinar o passo a passo, né, para a gente romper esses paradigmas de que é muito difícil, né? Ele é complexo, não dá para dizer que não é. Ele tem muitas peculiaridades, o processo, né, de sucessão tem muitas peculiaridades, mas aí, passo a passo, você vai chegar lá. Então, anote aí na sua agenda, dia 14 de dezembro, tá? Nos acompanhe no Instagram, Alcione Montani Tabelian, ou no Instagram, Cartório Passo a Passo, para você ficar por dentro. Lá tem o link da bio, que você já se inscreve, vai para o grupo de WhatsApp, onde vou passar todas as informações, tá bom? E eu volto já já, após os comerciais, com muito mais informações para você. Voltamos, vamos lá dar continuidade de tanta informação relevante, não é mesmo? Relacionada à família, relacionada a negócios e agora também à formação, é isso mesmo. É muito bom poder transmitir a outras pessoas o nosso conhecimento. E ensinando, a gente aprende mais também. Então é algo que a gente divide e acaba multiplicando. Então é por isso que a gente vai começar a partir de agora a formalizar isso e tornar mais acessível também aos profissionais que quiserem. No ecossistema cartorial tem diversas frentes, né? Você vê que eu falo de diversos institutos aqui, tanto do inventário, da usucapião, tem também como os cartórios podem facilitar a vida dos advogados, tem sobre casamento, regime de bens, nossa, tem tanta coisa, tem sobre tributos. Então, os profissionais dessa atividade, eles têm que ter essa dinâmica, né? Tem que tramitar em todas essas atividades. Então, é com grande alegria mesmo, né, que eu retomo esse assunto aqui de poder oferecer esse treinamento intensivo, porque eu percebo no dia a dia no cartório essa dificuldade, essa insegurança dos advogados que não são desta área ou estão começando agora, acabaram de se formar e pegar a carteira da ordem, então é difícil no começo. Então, este treinamento tem essa intenção, vai ser um dia completo para a gente conversar, rever teoria, que às vezes foi passado batido na faculdade, ou já faz tempo que você viu, se atualizar com as decisões, né, com as últimas decisões, as normativas estaduais. Então, convido você, advogado, advogada daqui de Mato Grosso, vou abordar as normas daqui, claro, lei federal é para todos, mas vai ser fechado para aqui, vagas limitadíssimas, é um evento presencial, então, para você que quer se aperfeiçoar em inventário extrajudicial ainda esse ano e sair na frente em 2025, entre em contato conosco no meu Instagram, Alcione Montani Tabelian, lá no link da bio, você pode já ir para o grupo de WhatsApp para você ficar por dentro de todas as informações. E olha, o que eu vou abordar lá, eu já vou te dar algumas informações aqui. Por exemplo, que tipo de sucessão que tem?
às vezes na faculdade passou batido, né? Tem vários tipos e hoje eu já vou dar uma palhinha sobre isso. Sucessão legítima e testamentária. Às vezes esse nome já assusta, mas você vai ver que não é tanto assim. É um procedimento complexo porque envolve vários institutos que a gente tem que analisar caso a caso e passo a passo também, para poder definir qual a melhor forma de resolver esse inventário. Então lá, vou até colocar aqui para vocês o meu resuminho aqui, isso vai ser compartilhado também nas redes sociais, tá? Então é um treinamento voltado para advogados, não significa que outros profissionais não possam vir, tá? Mas é para advogados. Então você vai revisar a teoria, né, para dominar este tema, você vai ver espécies, né, de sucessão, renúncia, cessão de direitos, legado. O que é legado? Você vai aprender lá também, ou vai revisar como você vai fazer esse cálculo, calcular quando tem irmãos bilaterais, unilaterais. Você sabia que muda a forma de partilhar? Muda, tem diferença. Tem inventário com testamento, inventário com menores de idade ou interditado, sobrepartilha, tributos incidentes. Gente, é tanta coisa que você vai revisar. Prática aplicada com foco no dia a dia, tá? Na prática mesmo, estudo de casos reais, casos que eu já peguei no cartório e que vale a pena compartilhar com vocês para o aprendizado. Claro que eu vou respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados, né? A gente vai trazer só o exemplo. Vou trazer checklist, então aquela lista de documentos, quer dizer, será que eu pedi tudo? Pois é, aí você fica seguro, né? Fala, tá aqui a lista de documentos que eu preciso para fazer isso aqui. E muito network, gente, conversar com advogados que têm o mesmo interesse que você, né? Trocar ideia, de repente surge uma sociedade, muita coisa bacana. Então anote na sua agenda, dia 14 de dezembro, já, tá pertinho, poucas semanas aí, a gente vai ter esse evento presencial, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas, tá? E hoje eu já vou aproveitar, abordar aqui um pouquinho desse tópico, né? Que toda semana eu trago algum assunto, então eu vou aproveitar e já falar um pedacinho aqui sobre inventário, porque ele é muito amplo. Mas hoje eu vou abordar tipo de sucessão. Tem intervivos, causa-mortes, mas aqui eu vou focar mais no causa-mortes. Legítimo, testamentário, tá? Então eu preparei aqui alguns slides, como sempre, aqui no Momento Cartório passo a passo, para mostrar para você. Então vamos lá. Aqui a nossa imagem do nosso ecossistema cartorial, que você já conhece, tá? Então, sucessão intervivos e causa-mortes. Esse termo aqui eu vou até explicar para vocês. Intervivos quer dizer entre pessoas vivas. Causa-mortes é decorrente da morte, tá? Então, tem sucessão das duas formas. Quando que acontece uma sucessão intervivos, entre pessoas vivas? Numa compra e venda, numa doação, a pessoa está sucedendo você, está ocupando o seu lugar ali, né? Mas são entre pessoas vivas, tá? Uma cessão de direitos, né? Normal. E causa-mortes, quando alguém falece, e aí através do inventário vai ser transmitido aos seus herdeiros ou legatários, né? Tem várias situações, seja por lei ou testamento. Então vamos ver um pouquinho sobre isso hoje. Então, já expliquei aqui para você como é que funciona, então causa-mortes decorrente da morte e intervivos nessas situações de compra e venda, cessão, doação, a pessoa decide, enquanto viva, quem vai lhe suceder, tá? Quem vai ocupar o seu lugar depois de você. O que mais? Na sucessão causa-mortes, né, distingue-se pelo caso da transmissão. Como eu falei, quando a pessoa falece, tem um princípio jurídico chamado sine. Esse nome francês aqui, que é estranho, ele quer dizer o seguinte, que quando a pessoa falece, transmite automaticamente aos seus herdeiros, tá? Então, momento da abertura da sucessão, olha esse termo, advogado, a abertura da sucessão é o momento do óbito, é isso mesmo. E tem diferença se o herdeiro faleceu antes ou depois do autor da herança. Faz toda a diferença e isso pode ser levado assim, faleceu no mesmo dia, opa, foi na mesma hora ou não?
Tem também um instituto chamado Comoriência. Já ouviu falar desse instituto? Você aqui já ouviu falar? Não? Pois é, mas tem, viu? É quando morre no mesmo horário ou quando não consegue determinar se um morreu antes ou depois. Por exemplo, um acidente de avião. Pai e filho morreram no mesmo acidente. Não dá para se determinar quem morreu primeiro. Então, presume-se que morreram no mesmo dia e horário, chamado de comoriência. Já fica aqui mais isso, tá bom? Temos a sucessão legítima e testamentária. O que é a sucessão legítima? É aquela decorrente de lei. Isso mesmo, decorrente de lei. Quando tem na Constituição Federal, coloca aqui o textinho, porque eu fico falando, né? Eu vou passando e nem mostro o trabalho feito aqui. Então, olha só, sucessão legítima dá-se por disposição legal. É isso mesmo, se você não fizer um testamento, vai ser o que está na lei em favor das pessoas mencionadas como herdeiras por uma ordem de prioridade, tá? Tem uma ordem que a lei denomina ordem de vocação hereditária. Para você que é da área jurídica, tem que se familiarizar com estes termos, tá bom? E aqui tem a Constituição Federal, no artigo 5º, que diz que é garantido o direito de herança. Não é em todo o país que é assim não, tá? Então tem também aqui a citação do Código Civil, que regulamenta como é que é feita. Então tem, por exemplo, a concorrência do cônjuge, que você já sabe, né? Marido ou a mulher, com os descendentes e com os ascendentes. Descendentes são os filhos, ascendentes são os pais, os avós. Então, descendentes, filho e neto, né, na linha reta. E ascendentes, pais, pais, avós, tataravô, tá? Essa é assim. Tem também a sucessão testamentária. Então, esse nome que é decorrente do quê? Ó? Testamento. Então, muda um pouquinho. O testador pode dizer como ele quer que seja feita a sucessão dos bens dele. E isso aqui vai ser aberto só após a morte dele. Só a família ou alguém com autorização, com a certidão de óbito, é que vai poder ter acesso a este conteúdo. Então, ele vai dizer, olha, eu sei que tem a lei, mas na parte que me cabe, eu quero determinar como vai ser. Se porventura este testador não tem herdeiros necessários, lembra quem são os herdeiros necessários? Lembra? Não? Então, são cônjuge e os descendentes, né? Filhos, tá? Nessa sequência, eles são os herdeiros necessários. Então, se não tiver herdeiro necessário, ele pode fazer o que quiser com o patrimônio dele. Deixa o testamento para quem ele quiser, pode doar em vida ou colocar, né, dispor para depois da sua morte. Se ele tiver, ele só vai poder fazer isso com metade. Exatamente, 50% do patrimônio ele pode dizer para quem vai. E pode colocar condições também, é isso mesmo, pode colocar condições. Então, precisa ficar atento quanto a isso, que eu já expliquei. E a sucessão legítima e testamentária, elas podem ser simultâneas. Uma não exclui a outra, tá? Importante frisar isso. Deixou o testamento, vai fazer só o que está no testamento. Não. Se o testamento passar um pouquinho, pode ser regulamentado também. Né, porque se tem herdeiros necessários, tem que ser observada essa legítima. Você vê quanta informação relevante? Aqui a gente está começando um pouquinho só. E eu vou trazer uma informação agora que muita gente não sabe, muitos advogados não sabem. Então faz a diferença e vai impactar diretamente na partilha do seu cliente, tá? Olha só, compartilha lá, por favor, essa tela. Tem a sucessão anômala, que é aquela diferente, tá? Ela não se enquadra nem na legítima, nem testamentária, então é uma forma irregular. Por exemplo, aqui nesses casos, ó, saldo de salário, fundo de garantia, PIS/PASEP, restituição de tributo, dentre outras aqui descritos, não precisa partilhar,
É isso mesmo, não precisa partilhar. Isso vai apenas para os herdeiros necessários aqui, que dependia economicamente. Então vai ser o cônjuge ou filho menor, não partilha com todos os herdeiros. E é importante você, advogado, saber disso. Então, fique atento, se você tiver interesse, puder, esteja conosco no dia 14 de dezembro. E daqui a pouquinho, após o intervalo, eu vou receber o senhor Loader Mendes. Ele é o CEO da empresa Online Sistemas. Ele que tem empresas que fornece para os cartórios, sistemas que conectam todas as informações e com todas as bases de dados relevantes para funcionar o cartório. Então, fica comigo, já já eu volto depois do intervalo. Olá, já voltamos. Foi rapidinho o intervalo, não é mesmo? Pois é, e agora chegou o momento mais aguardado, é a nossa entrevista. E você já sabe, o nosso convidado de hoje é o senhor Loader Mendes, CEO da Online Sistemas de Cartórios. Ele que coordena, né, toda essa empresa que está no ar há mais de 30 anos. Então é com alegria, recebam ele que é analista de sistemas, programador de computadores e tecnólogo também em contabilidade. E tem muita bagagem para compartilhar conosco. Loader, que alegria receber você aqui. Obrigada. A alegria é toda minha. Muito obrigado pelo convite. Imagina. Estamos aqui. Que bom. Já faz tempo que a gente está tentando esse encontro, não é? A pois agenda é. apertada. Pois é. A agenda apertada dos dois e hoje deu certo. Que bom. Estou muito feliz de estar aqui. Então, esse projeto tem a intenção de trazer tudo que está relacionado aos cartórios e a sua empresa está muito conectada, né? A Online Sistemas traz sistemas para os cartórios. Sim. Mas me conta um pouquinho sobre a sua trajetória. Eu sempre pergunto como é que foi para você chegar até aqui, até para as pessoas usarem o exemplo de vida de profissional que você é para seguirem. A Online ela completa agora em março de 34 anos de fundação, né? E para mim, particularmente, é um orgulho muito grande porque uma empresa hoje ter essa longevidade no Brasil já é uma grande vitória, né? E é claro que eu, quando iniciei tudo isso lá atrás, um jovem aí de 19 anos de idade, eu não imaginei que fosse chegar a esse tamanho, a essa magnitude que é hoje, né? E a minha trajetória começou, eu fui escriturário de registro de imóveis durante 6 anos, né? E ali eu ajudei a implementar na época editor de texto no cartório que eu trabalhava e eu, como ali um entusiasta ali, comecei a ler livros de programação. Na época não existiam faculdades e nem cursos em Cuiabá, né? E ali eu tive a oportunidade ali de estudar e desenvolver meu primeiro software lá vão bem longe em 87, Nossa. Né? E ali foi um software para o cartório de notas, que ajudava no dia a dia da serventia, e ali eu fui estudando mais, em 89 desenvolvi para o registro de imóveis, e aí fui recebendo convites de outros oficiais de outras cidades para fazer o software para eles também, né? E aí em 91 eu resolvi deixar esse cartório que eu trabalhava, fundei a Online e estamos aí, completando aí 34 anos de fundação. Que linda essa história, porque realmente não é fácil ser empreendedor no Brasil. Né? Não é fácil. São muitas demandas e é um nicho muito fechado também, né? Cartórios, né? Mas me conta um pouquinho mais, como é que foi essa mudança, né? Você deixou de ser funcionário em cartório, como isso impactou? Provavelmente com a sua atividade você percebia a demanda, era tudo em livros, né? Para você levar para o digital. Eu peguei ainda a época que tinham muitos livros transcritos ainda à caneta, né? E como também peguei já a abertura de fichas de registro de imóveis em formato ficha, mas datilografadas, com máquinas manuais ou elétricas, né? Então, eu vamos dizer assim, que eu transitei por toda essa mudança, né? Passou para impressora, né? E agora já está sendo aí tudo formato eletrônico, né? Sim. Para mim, o desafio maior realmente foi tomar o primeiro passo, né? Porque se nós voltarmos a Mato Grosso há 34 anos atrás,
não é o que era, não é o que é hoje, né? Para você se locomover aí para a próxima cidade que ficava a 250, 300 quilômetros, você gastava ali quase 10, 12 horas dentro de um ônibus ou de carro, né? Não existiam estradas, não existia internet, né? A telefonia era bem precária, porque ainda não era privatizada, era do antigo sistema Telebrás, né? E muitas vezes eu pegava ali a minha maletinha, ou pegava a minha CPU e viajava por esse interior ali. A comunicação, tanto aqui com a minha casa, com a casa dos meus pais na época, era através de orelhão, com a antiga ficha DDD. Ficha, depois cartão. E depois cartão, Então foi um desafio muito grande. Sair do comodismo de ser um funcionário CLT, né, com 13º, férias, e realmente você falar assim, não, eu daqui para frente vou ser dono dos meus próprios passos. Mas eu vou dizer para você assim, mesmo depois de ter tomado essa decisão, eu me arrependi várias vezes, né? Porque realmente era muito difícil, não era fácil, né? Mas ali eu fui insistindo, tentei a voltar a ser CLT um tempo depois, fiquei 30 dias e eu falei, não, isso não é para mim, né? E aí eu voltei para aquele caminho, já comecei a profissionalizar a minha empresa e hoje está aí. É uma empresa aí que tem 55 colaboradores, presente em 4 estados aqui do Brasil, né? Trabalhando de uma forma totalmente focada em nosso cliente, tentando entregar o melhor de cada dia. Tem feito, tem feito. Eu sou cliente também, né? Então eu posso até dar um pitacozinho pode aqui. Pode falar. Não, pode puxar a orelha ou pode elogiar também. Não, eu vou tentar ser imparcial aqui na entrevista, mas graças a Deus tem fluído bem para a gente também. Eu vou perguntar qual é o seu diferencial, mas para mim, já dando o meu depoimento, é atendimento, né? O sistema funciona e às vezes tem alguma intercorrência, isso é normal. E tudo acontece, mas sempre que eu procuro, eu sou atendida prontamente. Então, isso é muito importante. Você ter o cartório que não pode parar e aí ter esse suporte, para mim, faz toda a diferença. Sim. Então, parabéns a você e sua equipe. Obrigada. Esta é a nossa força motriz, o atendimento. Né? Há alguns anos atrás, ali pelos meados ali de 2011, 2012, nós começamos a passar por um advento de várias alterações nos regimentos, né? E aí, ali eu tive uma visão que software, seja o meu ou de qualquer outra empresa, entregaria o resultado de alguma forma, né? Mas o diferencial seria o atendimento. Né? Então, ali naquele momento ali, nós até tomamos uma decisão difícil, nós estávamos num projeto de expansão pelo Brasil e nós decidimos ir no sentido contrário, enxugar a empresa. Nós saímos de vários estados, concentramos a nossa atuação numa área reduzida, mas que a gente pudesse oferecer um serviço de excelência para os nossos clientes. Né? O nosso foco central é o suporte técnico, tá? Porque é isso que a gente vê que faz a diferença no dia a dia. Sim, assim como cartórios, né? O serviço é semelhante, o que diferencia realmente é o atendimento e isso é que cativa, né? Sim, clientes. Sim. E hoje você está no Mato Grosso em quantos cartórios, assim? É um número bem grande, né? Imagino. Eu não sei precisar não, mas graças a Deus aí, eu acho que o reconhecimento do nosso trabalho aí vem de uma base de clientes bastante sólida aqui em Mato Grosso, né? Nós levamos muito a sério o que nós fazemos, né? Com muita ética, com muito trabalho. Em alguns momentos da minha vida empresarial, eu tive que fazer algumas renúncias, né? Como todo jovem empresário, em algum momento eu queria atuar em várias áreas, né? Então a gente oferecia o software, oferecia serviços de digitalização, de digitação, websites, né? E teve um momento que nós abrimos mão de tudo isso para focar realmente na nossa expertise, que é oferecer um software de qualidade e que atendesse todos os nossos clientes com rapidez, né, e com muita antecedência sobre qualquer alteração, qualquer provimento novo que tenha, né? Então hoje eu posso falar com orgulho que
de forma muito antecipada, nós conseguimos entregar as demandas para todos os nossos clientes, né? Inclusive, nós temos um provimento novo que inicia agora dia 1º de dezembro. A Online já entregou há mais de 30 dias, já está tudo pronto, tudo ok. Tá? Deixa eu até explicar para quem está em casa. Né, o Loader falou aqui provimento. Provimento é um ato administrativo, né, que o Tribunal de Justiça edita. Tem provimento também do Conselho Nacional de Justiça, né, que normatiza a nossa atividade. E isso impacta diretamente na atividade do Loader, que presta serviços. Esse sistema que o funcionário do cartório insere os dados, que faz a comunicação com outros órgãos do governo, com o Tribunal de Justiça, essa interligação é feita por este sistema da empresa do Loader. Então, ele já está aqui se manifestando que uma exigência que está para dezembro, ele já está cumprindo. Né? Isso é ótimo, porque isso passa a segurança para os gestores de cartórios, né? Os tabeliães e registradores. E como que você lida com isso? Que você está em 4 estados, então são tribunais de justiça diferentes, provimentos diferentes, que você tem que, você e sua equipe se adequar, né? Consegue nesse tempo antecipado também dar conta de tudo? Essa é uma luta constante, né? Porque geralmente quando é promulgado algum provimento, geralmente ele sempre vem com um cumpra-se em 30 dias, né? E isso no meio de informática é muito difícil, né? Programação de computadores você lida com uma série de dinâmicas para chegar naquele resultado, né? Hoje, como nós já temos ali uma expertise de nos anteciparmos, muitas vezes a gente pede uma concessão de um prazo um pouco maior ou, basicamente, a gente reúne ali toda a equipe, que é bem grande hoje, e acaba dividindo um em cada setor para dar conta, né? Basicamente, hoje a Online ela tem uma premissa de ter pessoas muito bem gabaritadas dentro da nossa empresa, tá? Então, hoje eu não ofereço simplesmente um atendimento técnico ou um programador que desenvolve o nosso software, né? Hoje nós temos um setor dentro da empresa, por exemplo, que é formado por ex-colaboradores de cartórios, ex-escreventes, digam-se de passagem, né? Ex-oficiais, substitutos, muitos deles com especialização em direito notarial e registral, que nos traz essa tranquilidade e nos traz uma leitura técnica, né, do direito muito mais rápida para que os programadores possam entender e entregar aquela demanda muito mais rápida. Tá? Maravilha. Então esse é um dos diferenciais que nós entregamos. Hoje, quando um cliente ele liga na minha empresa, primeiramente, se ele ligar, por exemplo, com uma dúvida do software, ele passa por uma triagem, nós vamos entender primeiro se aquilo é uma dúvida técnica jurídica ou se é uma dúvida técnica operacional do sistema. E se for uma dúvida técnica jurídica, quem vai atender ele é um profissional que nós chamamos de analista de negócio, é um profissional que está gabaritado para entender o que o tabelião, o que o oficial ou o que o preposto dele fale, para depois transmitir isso para o técnico. Isso é muito importante. Isso é importantíssimo, porque técnico, ele é cartesiano. Se alguém ligar lá para ele e falar assim, olha, apaga tal coisa, ele vai apagar, né? Então nós colocamos uma camada de segurança ali, né, que vai dizer para ele, ó, isso não pode ser apagado, por quê? Porque por causa disso, tá? Então isso dá muita tranquilidade, a gente recebe muitos elogios hoje, tem muitos clientes que nos ligam hoje até para tirar dúvidas do dia a dia mesmo, né? Então isso também foi uma análise de gestão que nós fizemos e entendemos e procuramos entender qual era a dificuldade que o nosso cliente tinha quando ele ligava na empresa. Porque às vezes não falam o mesmo idioma, não falam. Parece realmente outro idioma. Não fala, né? Muitas vezes o preposto ou o próprio oficial ligava ali para o técnico, ali o técnico vai falar ali com ele, a parte do cartório fala o juridiquês, o técnico vai falar o informatês e ninguém vai se entender, né? Então nós colocamos uma camada no meio ali que faz essa ponte, né? E a gente tem colhido aí muitos elogios aí, bons frutos com essa iniciativa. Que maravilha. Gente, olha aí você que está em casa, ou se você quiser tomar água, fica à vontade. Obrigado. Quanta informação relevante. Agora, para você que tem mais uma quedinha para a área de informática, ver que tem campo de atuação, não só nos cartórios, na empresa do Loader, né, que presta serviços
de automação, vamos falar sobre isso também. E tudo relacionado a esse ecossistema cartorial que é gigantesco. E essa expertise sua, Loader, é muito interessante, né? Para você perceber essa dificuldade de comunicação. Porque se um fala e o outro não entende, não flui realmente, né? Então, você contratar pessoas que já têm essa experiência em cartórios para levar essa mensagem técnica, né, de informática, que é outra coisa, realmente traz esse resultado, né? Porque eu mesmo já tive vez de ligar e falar, então, está acontecendo assim, assim, assim. Aí se ele me faz uma pergunta de sistema, eu falo, não sei, eu só sei o que está aqui na minha frente. É bem assim. Mas os cartórios têm evoluído, né? E acredito que também por colaboração de empresas como a sua, né, de automação de vários serviços que tem tornado mais rápido, né? Serviços que demoraria horas, a gente faz em poucos minutos, né? Como que está sendo essa preparação? Tem surpresas por aí? Tem mais novidades, né? Você já é um pioneiro aqui no estado de Mato Grosso, trazendo essa informatização toda, né? Bom, vamos dizer assim que nós da área de informática, a gente tem um ritmo um pouco acelerado, né? Antigamente, muito antigamente, falava assim, nossa, o pessoal da área de informática estão 20 anos na frente, né? Hoje em dia nem tanto mais, né? Mas assim, ao mesmo tempo que a gente estuda muito para trazer as novidades, muitas vezes a gente tem que colocar um freio, porque muitas vezes, acredite você, o próprio mercado não está preparado ainda para receber aquela inovação. E isso a gente vem aí vivenciando aí nesses últimos 30 anos isso, né? Agora, o avanço que os cartórios têm, mesmo tendo a gente segurando um pouco, mesmo assim o avanço dos cartórios em relação a outras empresas de qualquer segmento é muito grande, é muito rápido. Eu vou citar um exemplo, né? Nós temos aí, eu acho que nos últimos 8, 10 anos, o judiciário começou a digitalizar seus processos, né? Sim. Nós, do ramo de cartório, já trabalhamos com digitalização de arquivos desde meados dos anos 2000. Olha só. Né? E, na verdade, acabou tendo uma obrigatoriedade em 2009, através da Lei 11.977, né? Que ali, na época, colocou um prazo para os cartórios estarem totalmente digitalizados de 5 anos, se eu não me engano agora. Mas, assim, nós já tínhamos muitos clientes que já vinham se preparando e que já tinham uma boa parte do acervo digitalizado, né? Então, a gente sempre está com a cabeça um pouco mais lá na frente. Hoje, o nosso grande desafio realmente é a comunicação, né? Porque hoje nós estamos lidando aí com uma geração que não é de falar, ela é de ler e de ler mensagens curtas, né? Então hoje até no desenvolvimento de nossas aplicações, nós procuramos mudar um pouco as mensagens que o software dá e até a forma como ele trabalha, de ser mais uma forma intuitiva, né, do que propriamente uma forma conceitual. Que né? maravilha! Porque é uma geração que ela não lê muito, ela é audiovisual, né? Já tem uns 2 anos, por exemplo, que nós colocamos um dispositivo nos nossos softwares que são mini videoaulas, né? Então, por exemplo, quando nós fazemos uma rotina nova no software ou fazemos alguma alteração, no nosso suporte nós temos um banco de dados de videoaulas que a gente costuma mandar para o cliente, tá? Por quê? Porque a gente sabe que do outro lado o visual é mais rápido e mais fácil de ver, de aprender. Verdade. Eu assisti as videoaulas no comecinho. Assistiu? De notas, protestos, né, registro civil, de tudo isso, e ajuda realmente, né, porque aí não é só lendo, não é só ouvindo, né, você vê também, então facilita bastante. Cada pessoa tem uma forma de aprender, né, e se essas mensagens que vocês estão colocando já são auto-intuitivas, por exemplo, já aparece ali, acho que reduz também a demanda de pedir ajuda. Sim, né, isso foi originário não só também na questão de comunicação, mas também num problema que muitas serventias têm, que é o de retenção. Né? A rotatividade de colaboradores nas serventias é muito grande. Né? Então, como não existe retenção, também não existe muitas vezes a passagem de conhecimento. Né? Então,
para facilitar até para a serventia, para o cartório, nas novas contratações, nós temos as videoaulas que ajudam até no próprio treinamento. Nós fizemos alguns estudos que, quando um técnico nosso, ele passa um treinamento para algum colaborador, ele também não vai conseguir passar 100%. Geralmente ele vai conseguir transmitir ali 70%, 80% de tudo que o software tem. Se eventualmente aquele colaborador ele se desligar da serventia e for passar essa informação para o próximo que for entrar, ele vai passar em torno de 50% do que ele aprendeu. Então, ou seja, nós já estamos contando que ele sabe apenas 40% dos recursos que o software. Tá? Então, com essa questão das videoaulas, a gente visa também aí resolver essa lacuna de treinamento dentro das serventias. Muito interessante, facilita bastante. E tem uma coisa que está na moda agora, que são as inteligências artificiais. Sim. Né? Tá tudo aí, eu estou até querendo já pagar o GPT-4 para facilitar mais minha vida. Mas e com relação aos serviços de cartório, vai incorporar alguma coisa? Tem previsão nesse sentido? Nós já estamos fazendo teste com algumas aplicações voltadas à área de atendimento de cliente, tá? De uma forma que, já levando em consideração essa questão da comunicação, que hoje nós temos uma geração que fala pouco e se escreve muito, né? E o celular é a ferramenta que hoje está na mão de todo mundo. Nós já estamos fazendo alguns testes com algumas ferramentas onde o usuário ele vai poder interagir, fazer algumas pesquisas e até fazer solicitação de certidões, por exemplo, através de um chat, né, que vai ser dotado de inteligência artificial, e esse chat vai estar interligado com o banco de dados do cartório para poder, obviamente, entregar algumas informações que podem ser disponibilizadas ou até mesmo efetivar alguns serviços, tá? Agora, um trabalho que a gente vem realizando e que a gente acredita que vai dar um up no trabalho dentro das serventias é o exame de documentos via IA, tá? Nós já estamos realizando alguns testes aí com uma grande empresa de renome internacional e a gente quer entregar essa tecnologia até meados do ano que vem, de forma que quando você receber no seu cartório, por exemplo, um pedido para se fazer uma escritura, por exemplo, ou até mesmo uma procuração, você vai ter uma inteligência artificial ali que vai te ajudar a montar isso de forma muito mais rápida, tá? E no âmbito do registro de imóveis, nós já estamos bem avançados nos testes. Quando o cartório receber algum documento digitalizado, vai ter um robozinho ali que vai fazer uma análise ali e já vai entregar o documento ali adiantado. Bem adiantado. Meus olhos estão brilhando, meu sorriso já está abrindo. Mas isso eu tenho que falar com bastante cuidado, porque senão segunda-feira ou no próximo dia de expediente eu já vou receber ligações dizendo eu quero isso, né? Está em fase de... Estou me segurando aqui. Está em fase de testes ainda. Que legal, Loader. Isso vai facilitar muito, porque essa é uma realidade, né? Circular funcionários, infelizmente, às vezes a gente não consegue reter tanto, né? Até porque, assim, quer fazer outra coisa, quer empreender, quer descobrir que não tem afinidade por essa área. E é difícil realmente passar o conhecimento. E aí, preparar pessoas que tenham capacidade para ler, interpretar isso daí... É muito difícil. É muito difícil. A gente só tem que... nós da área de tecnologia, nós só temos ciência nós, inclusive, pregamos isso, né? Que o IA, ele nunca vai substituir a força humana, né? Sempre vai ter que ter uma força humana por trás para revisar, dando a olhada final, né? A utilização do IA é para agilizar processos, né? Voltando ao assunto do chat, por exemplo, hoje ninguém, obviamente, tem condições de manter hoje um colaborador 24 horas atendendo um cliente do cartório que queira fazer alguma consulta ou que queira fazer algum pedido, né? Então, se você tiver isso através de um IA atendendo o teu cliente 24 horas, legal, né? Mas isso sempre na ponta vai ter que haver sempre uma pessoa conferindo no final. Conferindo.
Lourdes, você está nesse espaço aqui, o estado de Mato Grosso é enorme, 257 cartórios, ou seja, gestões diferentes. Tem cartório grande, médio, pequeno, em cidades estruturadas, locais muito afastados. Como você faz para nivelar esse atendimento? Porque eu sei que o sistema é um só, mas Sim. assim, cada um tem uma forma de gestão, tem uma gestão mais empresarial, tem uma gestão mais familiar ainda. Interfere no seu trabalho? Não, basicamente não, porque nós atendemos todos os cartórios de forma exatamente igual, né? Hoje, o que determina hoje uma prioridade de atendimento, hoje na nossa central de atendimento, que foi desenvolvida por nós mesmos, nós catalogamos todos os, vamos dizer assim, os problemas corriqueiros que acontecem dia a dia. E cada problema desse, ele recebeu um peso dentro do nosso software. Então, por exemplo, protocolo, né? Nós sabemos que isso é uma prioridade 1 dentro da serventia. Então, seja ela uma serventia de pequeno porte, ou de grande porte, ou do médio porte, se abre um chamado nossa central de protocolo, ele já vai entrar numa sequência de prioridade para ser atendido. Tá? Legal. Existem, obviamente, outras questões que demandam uma análise maior, né, e um tempo maior para dar uma resolução. Então, isso vai para um segundo atendimento, tá? Agora, eu costumo dizer, nesses quase 34 anos aí, que cartório é a empresa mais difícil do mundo de ser informatizada. Nossa. Né? Porque é regido por leis. Provimentos também. Uma lei mestre, né? Vários provimentos. Tudo isso nós sabemos que é interpretativo. Sim. Né? Então, você pode ler e interpretar de uma forma, eu ler e interpretar de outra. Mas já há alguns anos, nós temos uma premissa dentro da empresa de seguir a Lei Geral de Registros Públicos, né? E aí entra muito essa equipe, esse setor que nós temos na empresa de analistas de negócios, que muitas vezes, quando esses cartórios de pequeno, médio ou grande porte traz uma demanda para a gente, nós temos nessa equipe o quê? Uma conversa uniforme de como aquilo tem que ser realizado, tá? Então, hoje, nós não fazemos mais concessões, por exemplo, isso era muito comum no passado, e aí vinha de muitas gestões familiares, né? Que a pessoa chegava e falava assim, olha, eu aqui, eu recebo de determinada forma. Aliás, eu tenho até uma história muito engraçada, né? Na década de 90, quando nós fazíamos ainda o software em MS-DOS, né? Que não era o Windows como é hoje, né? Então, e aí pegando muito nesse gancho que você falou de diferenças de cartório, né? Então, nós fazíamos ali a impressão da etiqueta de reconhecimento de firmas, colocava lá o reconheço, por verdadeiro, semelhança, tá? E depois do nome, nós colocávamos ali asterísticos depois do nome, que era para não preencher, né? Então, nós fazíamos isso para o cartório A, que estava no lado oeste do estado, né? E aí, nós íamos atender o cartório que estava lá no finalzinho do norte do estado. Quando chegava lá, o tabelião falava assim, não, eu não quero asterístico, eu quero coloca pontinho. Aí, nós íamos lá, alterávamos o software para colocar pontinho, né? Então, hoje nós não fazemos mais esse tipo de concessão, né? E quando agora é claro que nós temos vários clientes que são formadores de opinião, né? Que trazem muitas ideias legais que nós analisamos, estudamos e é óbvio que nós temos interesse de colocar em nosso software porque a gente acredita que aquilo vai enriquecer. Então, a pergunta número 1 que nós sempre fazemos é o seguinte, olha, esse pedido, ele vai ser útil só para este cartório ou vai ser útil para todos? Se for útil só para aquele cartório, 99% de chance da gente dizer, olha, a gente não vai fazer isso por causa disso. Entendi. Mas se aquela ideia for uma ideia que vai enriquecer os outros e uma ideia que pode ser compartilhada, e aí nós pegamos e colocamos aquilo na lista de produção e disponibilizamos para todos os cartórios. Que maravilha, muita informação. Muita. Vocês têm concorrentes também? Sim. Tem. Qual é o diferencial que você percebe, assim, você conhece seus concorrentes, o que diferencia mais? Ainda é o atendimento? Tem mais alguma coisa que você vê no mercado, assim, que fala, não, na hora de decidir, que fator o seu cliente, que é o cartório, né, o gestor do cartório, fala, não, eu quero contratar online?
Alcione, olha só, a concorrência ela é necessária porque ela nos ajuda sempre a melhorar, né? Não nos deixa cair numa zona de conforto. Né? Exatamente, eu sempre tive concorrentes maravilhosos que sempre me tiraram da zona de conforto e eu agradeço muito por isso. Eu acredito que também são pessoas que conquistaram seu espaço e são empresas que conquistaram seu espaço de pessoas muito competentes, algumas nacionais, outras regionais, tá? Mas é aquilo que eu te falei, eu acredito que hoje software, ainda mais agora com todas essas regulamentações, todos vão entregar a mesma coisa. Alguns talvez entregam de forma reta, outros dão uma volta um pouco maior, né? Mas o que eu acho que é o grande diferencial que a online entrega hoje é o atendimento, tá? Inclusive eu brinco muito com meus clientes, inclusive eu tenho alguns clientes que vêm de empresas concorrentes trabalhar conosco, eu sempre brinco, bom, aqui você fala com o dono. Você já teve provas disso, Sim. que o meu telefone é de domínio público. É claro que muitas vezes eu não consigo atender todos, mas eu até brinco que eu tenho tantas camadas de soluções dentro da empresa, né? Gerente de suporte, hoje eu tenho um gerente de relacionamento dentro da minha empresa, que quando alguém me liga é porque alguma coisa não fluiu lá. Não fluiu e o bicho pegou, entendeu? Então é mais ou menos isso, tá? Então o que eu acho, além do produto, do nosso produto hoje, ser um produto de vanguarda, nós estamos sempre à frente, tá? Mas eu acho que as outras empresas também têm bons produtos, mas o nosso diferencial hoje que a gente entrega é o suporte. Maravilha. Loder, nosso tempo está finalizando, infelizmente, tem um monte de perguntas aqui, nem consegui porque esse papo está muito agradável, mas eu sempre pergunto no final, porque esse programa aqui é inovador, Sim. né? É o primeiro no Brasil, um programa em TV aberta a tratar de assuntos relacionados, eu chamo de ecossistema cartorial, Sim. porque muitas atividades envolvidas. Como você viu, né, essa inovação também, né, de lançar um programa, de levar informações de utilidade pública para a população relacionada aos cartórios? Alcione, a sua iniciativa ela é maravilhosa, né? Inclusive eu já vi vários programas, né? Porque o que eu acompanho nessa minha trajetória é a dificuldade dos cartórios de qualificar e reter bons valores, né? E a minha opinião, eu já te disse isso até de forma particular, tá? É que você está dando uma contribuição enorme para a classe, né? Porque além das suas entrevistas que são intuitivas e relacionadas à área, você tem todo um contexto de educação, né? Que eu acredito que é o que faltava, tá? Então você está de parabéns pela iniciativa, eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz por ter sido convidado por você, tá? E eu só agradecer a oportunidade de estar aqui com você nesse projeto. Que alegria. Obrigada, Loder. Obrigada a você mesmo. Mais uma vez. Obrigada. Tá? Pessoal, nossa entrevista está acabando, o Cartório Passo a Passo de hoje também terminou, mas na semana que vem tem mais. Mostra aqui nós dois. Eita, Obrigado. Um beijo para vocês, até semana que vem. Tchau, tchau.